terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Então deixa, Senhor, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Muitas vezes o Senhor tem permitido isso que nós estamos passando, justamente porque estamos como terra seca. Então esse é o momento que nós vamos pedir para o Senhor molhar essa terra. Esse momento que vivemos, mais do que nunca, é um momento para refletirmos a nossa vida com o Senhor. Então, nesse início de culto, nós queremos falar para o Senhor que nós somos como uma terra seca. Mas se o Senhor quiser, hoje Ele pode encharcar essa terra para que se torne uma terra fértil. Muitas vezes o Senhor tem permitido isso que estamos vivendo, para que nós possamos ser sinceros com Ele e falar: Senhor, a nossa oração, a nossa adoração já não passava de canções, já não passava de palavras repetidas. Então esse é o momento em que nós vamos pedir para que o Senhor nos molhe, para que de uma terra seca passe a ser uma terra fértil. Esse é o momento em que vem na sua casa, você vai pedir para o Senhor: abre os céus para nós, Pai. Abre os céus para nós, Senhor, deixa da sua água descer, para que sejamos como terra fértil. Se você quiser e puder, fale para o Senhor Jesus, para Ele abrir o céu sobre a tua casa, sobre a nossa nação. Peça para o Senhor: abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor. Vidas estão sendo molhadas hoje. E deixa a chuva descer. Com toda a sinceridade, fala para o Senhor Jesus: a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui, sou eu. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. É tempo de buscar o Senhor.
Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar, enxugar essa terra seca. Somos aqueles que querem. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar, enxugar essa terra seca. Esse aqui é o momento que nós vamos separar novamente para que um clamor ao Senhor. Você que está aí na sua casa, esse é o momento que você vai separar para orar pelos seus familiares, para orar pelo seu lar, pelas igrejas do Senhor. Convide o Senhor aí para a tua casa. Fala para ele, Senhor, muito mais do que bem-vindo, Pai. Nós te desejamos mais uma vez. Abre o céu para nós, Senhor, em nome de Jesus. Desperta em nós, Pai, o desejo, a paixão por Ti e pela Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, nos incomode cada dia mais, Deus, a orar mais, Senhor, a Te buscar cada dia mais. O Senhor diz, Deus, se nós procurarmos, Pai, Te buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos, Pai. O Senhor ainda está disponível para nós, Pai. Então desperta em nós, Senhor, a paixão pela Tua palavra, Senhor. Que comece por nós a mudança, Senhor. De dentro para fora, Pai. Comece em nós. Desperta em nós, ó Deus, a paixão pela Tua palavra. Faz queimar aqui no nosso coração. É isso que nós oramos e clamamos a Ti, pela nossa família, pelos nossos lares, Senhor. Abençoe a cada mãe, Senhor. Muito obrigado por elas, em nome de Jesus. Hoje é o dia que nós separamos para homenagear, Senhor, essas mulheres que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos e oramos por elas, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Não cesse o seu clamor ainda. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar que Ele vem. Vamos cantar que, como num piscar de olhos, Ele virá e levará aqueles que estão preparados. E eu e você. Eu não vou me apegar, Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem
lugar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá no céu de glória com ele morar. E ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. E ele vem, mas diga o Senhor: Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, Ele vem, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá no céu de glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, o Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Com fé, no Rei. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Jesus, nós cremos, esperamos em Ti, Senhor.
às irmãs, principalmente aquelas que receberam a grande dádiva de ser mãe, e aquelas que ainda não tiveram esse privilégio. Eu digo que não desista, que no momento certo Deus vai agir nessa situação. Um feliz Dia das Mães a todas as irmãs. Mais uma vez, eu desejo esse feliz Dia das Mães a todas. Só que, mesmo sendo o Dia das Mães, o Senhor, Ele tem algo para passar, Ele tem algo para ensinar, Ele tem algo para falar com o teu povo e com a sua igreja. Mesmo sendo um Dia das Mães atípico, um Dia das Mães em meio a uma crise essa que nos impede de estar próximo daquela que a gente tanto ama, né? Já faz mais de um mês que eu não consigo dar um abraço e um beijo na minha mãe, mas amém, vai passar. Quando passar, a gente tira o atraso. E eu fiquei meditando sobre isso, amados, sobre a questão de Dia das Mães e o cenário de crise que enfrentamos. Então, sem mais delongas, eu peço para os irmãos aqui, os irmãos nos seus lares, que abram na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 10, somente o versículo 11 como base. Diz assim a palavra do Senhor: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E eu quero focar nessa palavra, exemplos. E o apóstolo Paulo, ele tem uma meta. Ele quer provocar uma reação na igreja de Corinto. E para isso, para reforçar o seu argumento, ele utiliza de exemplos. Ele pega o exemplo do povo de Israel, da maneira que o povo de Israel viveu no deserto. Ele traz aquilo como exemplo para reforçar uma ideia sua contra uma ideia errada do povo da igreja de Corinto. Obrigado. Então essa questão de exemplo me chamou muita atenção. Mas antes de continuarmos, oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, já agradecemos ao Senhor, já te louvamos, já enchemos o nosso coração de esperança, sabemos que o Senhor vai voltar, que o Senhor está voltando. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que agora o Senhor quer falar. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos. Que todo impedimento agora caia por terra. Sinal de internet, meu Pai, desânimo no coração, meu Pai, seja lá qual for o sentimento contrário, que caia por terra nesse momento, porque o Teu Espírito Santo é maior do que todas as situações. Então pedimos isso já, para que o Senhor utilize da Tua palavra, por intermédio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E falando de exemplos, amados, o mundo está carente de bons exemplos. E infelizmente até de mães. Não é fácil não é difícil você abrir o noticiário e você vai ver lá. Eu creio que toda semana tem uma mãe que abandonou um filho. Se não for num terreno baldio, é num ponto de ônibus. Se não for num ponto de ônibus, é num cesto de lixo, é num latão de lixo.
trazendo grande tristeza a todos aqueles que veem essa notícia. Esse dia foi preso um filho junto com a mãe. Foram presos porque estavam cultivando plantação de drogas dentro de casa. Então, o mundo está carente de bons exemplos. E na palavra do Senhor não é diferente. Se você pegar o capítulo 10, você vai ver Paulo trazendo os exemplos do povo, na maneira como eles viveram no deserto. São maus exemplos. E os maus exemplos que a Bíblia relata é para que a gente olhe e não imite. Mas os bons exemplos que a gente se esforce para poder aplicar na nossa vida. E é isso que o Senhor faz. E na palavra do Senhor não é diferente. Tem mães que foram maus exemplos, mas tem mães que foram bons exemplos. Louvado seja o Senhor, porque os bons exemplos de mães é muito maior do que os maus exemplos. Louvado seja o Senhor por isso. E o tema da mensagem do Senhor nessa noite é esse: exemplos de mães para superar as crises da vida. Exemplos de mães para superar as crises da vida. Porque, foi o que eu disse no início, é Dia das Mães e estamos em crise. E o que caracteriza uma crise? Uma crise ela é caracterizada por mudanças bruscas que causam dificuldades. Mas uma manifestação aguda de uma doença, crise. Escassez de necessidades básicas para o ser humano, crise. E muitas outras situações nós chamamos de crise. O casamento não está bem? Crise. Dinheiro está faltando? Crise. Ministério está... Crise. Igreja fechou a porta? Crise. Muitas situações nós chamamos de crise. Existem crises pessoais, crise coletiva, crise local, crise mundial. Então, por mais que nós, seres humanos, queremos riscar a palavra crise, não é possível, porque elas estão aí, mais cedo ou mais tarde elas aparecem, e nós temos que aprender a viver enfrentando elas. E eu quero trazer o exemplo de algumas mães que, enfrentando crises diferentes, mas reagiram de uma maneira diferente, que traz uma lição, assim como trouxe para a minha vida. Eu gostaria que trouxesse para a vida dos irmãos também, nesse Dia das Mães, em meio à crise, olhar para a palavra, olhar para mães que em meio a crises tiveram atitudes que mudaram a situação. Eu sei que o Senhor está esperando de nós muitas vezes, no meio dessa crise, dessa pandemia, atitudes para mudar a situação. Ao invés de nós aceitarmos passivamente tudo, Ele está esperando atitudes. E eu quero começar dando o exemplo de uma mãe. E a primeira mãe como exemplo, de um bom exemplo, é Joquebede, mãe de Moisés. Qual era a crise? O medo, crise de medo. E os irmãos que estão no celular aí, com o celular, com a Bíblia na mão, vamos voltar lá em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Êxodo 2, diz assim a palavra do Senhor: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho,
e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando, o menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Era crise de medo o contexto. Crise de medo. E nós precisamos entender: crise de medo. Nós estamos também numa crise. E muitos estão sendo tomados por uma crise de medo. E tinha motivo para isso. As mulheres hebreias tinham motivo para ter medo. O novo faraó, que não conhecia José, vendo que o povo hebreu crescia, se multiplicava, se fortalecia, ele baixa um decreto. Qual era o decreto? Ele pega 2 parteiras e diz para elas: olha, vocês têm uma missão. Nasceu a criança, menino, mata. Menina, deixa viver. E as mulheres, louvado seja o Senhor, que eram tementes a Deus, não aceitaram aquilo, não fizeram aquilo, não obedeceram àquela ordem. Então elas permitiam. E quando elas foram questionadas, elas disseram assim: não, porque as mulheres hebreias, elas têm muita força. Quando a gente chega lá, já nasceu o bebê, então não tem como. Então o faraó, ele decide mandar com que as mães que tivessem os filhos lançassem no rio Nilo. Então imagine o medo tomando conta das mães hebreias naquele tempo. Só que eu digo uma coisa, que o medo, ele nos cega, o medo ele nos paralisa, o medo ele faz a gente esquecer daquilo que Deus já fez por nós, está fazendo por nós e vai fazer por nós lá na frente. O medo faz isso com a gente. O medo ele tem esse poder de fazer isso conosco. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele não nos deu um espírito de medo, Ele não nos deu um espírito de covardia. E eu estou dizendo isso porque se abrirmos lá em Hebreus 11:23, nós sabemos que é ali a galeria dos heróis da fé, e o autor de Hebreus colocou também Joquebede, juntamente com o pai de Moisés, mostrando lá que Joquebede não se deixou ser dominada pelo medo. Vai dizer que ela não teve medo da ordem do faraó e conseguiu esconder por 3 meses o menino, porque ela não se deixou dominar pelo medo. Em meio a essa crise de pandemia, não se deixe dominar pelo medo. Em nenhum momento, não se deixe dominar pelo medo. Porque se ela jogasse aquela criança
no rio Nilo, fatalmente morreria ou afogado, ou como alguns dizem que era um rio cheio de crocodilos, já sabemos o resultado. Mas ela não se deixou dominar pelo medo. Eu creio que nesse tempo de 3 meses escondendo Moisés, sabe o que ela fez? Em vez de se deixar dominar pelo medo, ela ia para a presença de Deus e falava: Senhor, me dá estratégia, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento, Senhor, mostra algo para mim fazer, mostra algo para mim. Eu creio que ela fazia isso nesses 3 meses. E Deus deu estratégia. Pega um cesto de junco, tapa os buracos com betume, com piche, coloca o menino dentro do cesto e lança no rio. Mas não lançou por lançar, não. Lançou confiando de que Deus ia agir. Lançou confiando de que Deus ia agir. De alguma forma Deus vai agir. Então quem não se deixa dominar pelo medo, lança algo confiando de que Deus vai agir. É só pela fé que uma mãe vence uma crise de medo, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nessa crise dessa pandemia. Por isso precisamos aproveitar todas as oportunidades que estamos tendo agora para fortalecer nossa fé, porque é só a fé que faz o medo perder a sua força. Quanto mais você e eu alimentarmos a nossa fé, mais o medo vai perder a força. Faz de tudo para você buscar o Senhor, para você se fortalecer na fé, para o medo perder a força dele, porque senão o medo vai te parar. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aproveite a oportunidade para fortalecer a sua fé, para o medo não te dominar. Porque é pela fé que a gente lança esperando: Senhor, Tu vais fazer algo. O Senhor vai fazer algo, Pai. O Senhor vai agir. Se as outras mães hebreias estão jogando os filhos lá e estão morrendo, eu não vou fazer isso. Eu vou crer que o Senhor vai agir. E foi o que ela fez. Lançou. E Deus foi fazendo o trabalho dele. Enquanto ela fazia isso, Deus estava trabalhando, Deus foi preparando tudo, Deus preparou o momento. Enquanto ela estava lá pensando em colocar o bebê dentro do cesto e colocar no rio, Deus estava preparando o momento para a filha de Faraó descer, se banhar, e ali naquele momento, justamente no mesmo momento em que o bebê desceria, Deus fez com que ela olhasse para o bebê. Foi Deus que fez. Ela esperou Deus agir, Deus agiu. Precisamos pegar esse bom exemplo dessa mãe, que não se deixou ser tomada pelo medo, com a maior confiança de que Deus ia agir na situação. E Deus fez melhor. Ainda deu sabedoria para a irmã de Moisés, Miriam, para chegar na... Você quer que eu arrume uma mulher hebreia para cuidar? E ainda Deus permitiu com que Moisés voltasse para os braços da mesma mãe e depois retornasse. Então Deus, quando Ele age, é coisa grande que acontece. Deus, quando age, é coisa grande que acontece. O resultado foi que aquele bebê se tornou o libertador do povo de Israel. Simplesmente porque uma mãe decidiu confiar, porque uma mãe decidiu não se deixar dominar pelo medo, porque uma mãe decidiu lançar e confiar no Deus que age. Que possamos pegar o exemplo dessa mãe nessa noite. Lance confiando de que Deus vai agir. Amém?
Segunda mãe. A viúva de Sarepta. Uma mãe no meio de uma crise permitida por Deus. Uma mãe no meio de uma crise permitida por Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Primeiro Reis 17, versículo 10 ao 16, diz assim: Então ele se levantou, ele é o profeta Elias, tá? Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comeremos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. O contexto desta mãe era terrível, extremamente difícil. Além dela ser viúva, não ter a única fonte de renda da família mais, que era o pai. Além disso, ela estava debaixo de uma autoridade que era totalmente rejeitada por Deus, que era o rei Acabe e Jezabel, que era o rei da época. Então, além dela ser viúva, ela está debaixo de uma autoridade totalmente rejeitada por Deus, e por causa dessa autoridade, por causa disso, Deus estava permitindo aquele mal naquela situação. E além do mais, Sarepta, uma cidade idólatra. Então tudo conspirava contra aquela mãe. Baal era adorado naquela cidade de Sarepta. E Baal ele era adorado como o deus do clima, que podia dar e impedir a produção da terra. Então Deus permitiu aquela situação de escassez, de falta de chuva, de falta de produção. Deus permitiu. Não que ele tenha que provar nada para ninguém, mas ali ele quis mostrar quem realmente era Deus. Porque todo mundo ali cria em Baal. Ah, vocês criam em Baal? Então eu quero ver se Baal vai fazer as coisas acontecer para vocês. Eu quero ver se Baal vai fazer por vocês. Quero ver se Baal vai fazer chover. Vamos lá. Deus permitiu aquela seca. Deus permitiu tudo aquela situação. Aquela crise era a permissão de Deus. E muitas vezes Deus permite crises para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar para muitas pessoas que elas não têm que buscar o resultado de outras coisas que não sejam do Senhor.
E aí você vai para a palavra, aquela mãe está prestes a fazer a sua última refeição com seu filho e depois morrer. Só que a ordem de Deus para o profeta, para aquela vida, era: vai, faz o que você tem que fazer, mas primeiro traz para mim, depois faz para você e para o seu filho. Imagina, se coloque no lugar dela. Se coloque no lugar dela. Você faria? Provavelmente uma mãe que não acreditava nesse Deus Todo-Poderoso, que ela estava inserida num contexto de idolatria. Ela poderia fechar a porta na cara isso assim, eu estou conjecturando, fechar a porta para ela vai embora. Eu tenho pouco, só tenho para mim e para o meu filho aqui. Mas o profeta Elias fez questão de dizer para ela assim: olha, o Deus de Israel, não Baal, o Deus de Israel disse que não vai faltar na sua casa. O Deus de Israel, não Baal, o Deus de Israel disse que não vai faltar na sua casa. Então vai, e aquilo que eu estou dizendo, vai e faça, da maneira que eu estou dizendo, vai e faça. Vai e faça, não vai faltar. E no meio da crise de escassez, ela se deixou crer na palavra do profeta, do verdadeiro profeta. Ela obedeceu, foi e fez como Deus mandou. Ela acabou sendo uma bênção. Ainda conseguiu ser uma bênção de suprimento para o profeta Elias. Além dos corvos que Deus usava para abençoá-lo, Deus leva ele para Sarepta, para uma viúva que não tinha nada, mas quando ela ouve a voz de Deus, ela acaba sendo um instrumento de bênção para o profeta. No meio da crise, se eu e você ouvirmos a voz de Deus, mesmo no pouco, a gente consegue ser instrumento de bênção na vida de pessoas. No meio de uma crise, com pouco, ela ainda foi instrumento de bênção na vida do profeta Elias. No meio dessa crise, dessa pandemia, dessa situação, você acredita que você consegue ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas? Você acredita? Mas para isso temos que tomar como exemplo essa mãe, que deu ouvidos, que acreditou, que deu crédito à palavra do verdadeiro profeta. Você tem dado ouvidos ao Deus de Israel? Você tem dado ouvidos aos verdadeiros profetas? Não aqueles que ficam chutando, não aqueles que ficam lá aleatoriamente falando algo, não aqueles que pegam a sua foto e falam assim: agora eu te revelo as coisas pela foto que eu estou te vendo. Não é isso. É o verdadeiro profeta que vai comer a palavra do Senhor e vai trazer a palavra do Senhor. E eu louvo ao Senhor porque tem muitos ainda, profetas e profetisas, tementes a Deus, tementes a essa palavra. E Deus tem usado esses para falar com vidas. E aqueles que têm dado ouvidos aos verdadeiros profetas têm sido bênçãos. Então, um exemplo de uma mãe que no meio de uma crise foi bênção, que é a viúva de Sarepta. Mais uma mãe, Ana, mãe de Samuel. E qual era a crise? Crise espiritual. Puxa, crise espiritual, crise espiritual. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, vamos ler o versículo 21 até o 28, que diz assim: Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que for melhor, faze o que te agrada, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e uma odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram um novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizeram. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ana se torna mãe numa época de uma crise espiritual. Por quê? Quem era o sumo sacerdote? Eli. Quem eram os sacerdotes? Ófine e Finéias, que eram filhos de Eli e serviam no templo. E por que crise espiritual? Porque era terrível a forma como aqueles homens tratavam as coisas de Deus. Eli, conhecido como um pai que passava a mão e acobertava, ou não repreendia os filhos como deveria. E os filhos sacerdotes, Ófine e Finéias, ao invés de agirem com temor a Deus, não respeitavam a Deus, desprezavam as coisas de Deus, e a Bíblia os chamou de filhos de Belial. Para ter uma ideia de como estava a questão espiritual naquele tempo em que Ana se torna mãe. Imagina. E aí o pai de Eli, o pai deles, ainda foi capaz de dizer assim: Poxa, filhos, não é bom a fama que eu escuto de vocês no meio do povo de Israel. É claro que não é bom. Isso vem mostrar para nós hoje que a liderança, que aqueles que estão à frente, que aqueles que estão trabalhando tem que dar bom testemunho, sim. Porque se não der bom testemunho, pessoas não vão se achegar à cruz de Cristo. Tem que dar bom testemunho. Tem que ver lá para onde anda, o que faz. A crise espiritual era muito grande. Só que Deus já estava preparando tudo. Porque Deus não deixa de agir em meio à crise. Deus não deixa de agir em meio à crise. Enquanto Eli, Ófine e Finéias entristeciam o coração de Deus, a Bíblia diz que Samuel crescia, se fortalecia, e Deus confirmava ele como um verdadeiro profeta. Enquanto uns entristecem o coração de Deus, outros vai caminhando da maneira que Deus quer. Que possamos estar nesse lado, no lado que caminha da maneira que Deus quer. Aí depois morre Ófine, Finéias e Eli, e Samuel está pronto para ser aquilo que Deus esperava de um grande homem de Deus. Aquilo que ele não via naqueles 2 sacerdotes, agora ele tem com Samuel. E Samuel se torna um homem bem respeitado. Espiritualmente falando, o povo agora tem um grande homem de Deus. Samuel se torna um grandioso instrumento nas mãos do Senhor. Ele acaba se tornando o último juiz e o primeiro profeta, só isso. E ele começa a chamar o povo para o arrependimento. E ele começa a trabalhar agora sim o povo. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso que eu estou falando de Samuel, é porque uma mãe decidiu entregar.
Porque uma mãe fez um voto e falou: Senhor, eu não tenho a possibilidade, se o Senhor me der, eu te dou. Então uma mãe que no meio de uma crise entrega. E aí isso o Senhor me chamou a atenção. O que no meio dessa crise, dessa pandemia, Deus está pedindo para você entregar? O que Deus tem pedido para você entregar? O que Deus tem falado para você entregar? Talvez não seja algo palpável não. Mas o que Deus tem pedido para você entregar? Essa mãe nos ensina que quando se entrega no meio de uma crise, há resultado. Ela decidiu entregar. E o resultado foi um grande homem de Deus. Deus sabe o que Ele está te pedindo para entregar. Vamos para a última mãe. O último bom exemplo de mãe para superar as crises da vida. A última mãe é a mulher cananeia, mãe de uma filha endemoniada. E qual era a crise naquele momento? Crise de fé. Por que crise de fé? Vamos ler Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Versículo 21 ao 28 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Crise de fé. O que é crise de fé? Quando uma pessoa passa por uma instabilidade daquilo que acredita. Quando uma pessoa passa por uma instabilidade daquilo que acredita. Aquela convicção que ela tinha outrora, agora ela já não tem mais. Está instável. Mas o que isso tem a ver com essa mulher cananeia? A Bíblia diz que ela veio das regiões de Tiro e Sidom, outras cidades idólatras. Tiro e Sidom fora ali de Israel. E era uma cidade idólatra. Então o povo de lá era idólatra. Então você imagina, aquela mulher, além de ser gentia, provavelmente era idólatra também, mas eu fico imaginando ela olhando para o estado da sua filha, e terrivelmente endemoniada, e terrivelmente dominada por um demônio, e percebendo que os deuses que ela tanto buscava não podiam resolver a situação. E tem muitos hoje passando por uma crise de fé, porque está esperando muito dos deuses deles, e não estão conseguindo o resultado, e não vão conseguir o resultado. Só que eu imagino alguém chegando nela, porque eu não acho que ela foi lá à toa assim, aleatório, porque ela já chegou determinada a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu imagino que alguém chegou nela e disse assim para ela assim: olha, mulher, eu encontrei um homem. Eu encontrei um homem, e esse homem realmente ele muda o quadro da história de uma pessoa. Realmente ele muda, ele transforma. Então eu imagino a crise de fé dela, porque ela falou: peraí, então esse Deus que eu creio, ele não faz nada, mas então eu vou atrás dele.
que foi o que nós lemos no 22, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela chegou convicta e clamando. Só que as reações de Jesus e dos discípulos foram motivos que, se eu no lugar daquela mulher, eu voltaria para casa. Olha lá, não deu certo. Porque ela chega correndo diante de Jesus e aparentemente Jesus a ignora. E logo em seguida ela escuta os discípulos dizer: manda embora essa mulher, porque ela está correndo atrás de nós, gritando. E aí ela faz uma segunda tentativa. Ela se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, socorre-me, socorre-me. E aí a resposta de Jesus foi mais surpreendente ainda. Não é bom, como ele disse aqui, ó. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo ali: olha, eu vim com um propósito, e o propósito agora, nesse momento, é tratar somente com os judeus, não era com os gentios naquele momento. E Jesus está transmitindo para ela: cachorrinho era a forma com que os judeus chamavam os gentios. Muitas vezes não era nem algo para ofender, mas era uma forma de chamar os gentios que os judeus tinham. Então Jesus está dizendo: não é bom tomar o pão do filho e dar para os cachorrinhos. Mas Jesus estava assim, alarmado na hora que ele ouve a reação daquela mulher. Ela responde o que no 27? Replicou-lhe: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo: Senhor, eu posso não ter o sangue judeu correndo na minha veia, eu posso não ser digna, eu posso não ser merecedora, mas eu vim aqui determinada a buscar uma bênção para minha filha, e eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Uma mãe determinada, no meio de uma crise de fé, agora eu encontrei a verdade, porque ela buscou a verdade, porque ela se apresentou diante da verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Ali ela conhece o verdadeiro Deus, e Jesus não tinha como reagir de forma diferente. Jesus fica maravilhado com aquela resposta, e a Bíblia diz que naquele mesmo instante, quando Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, a filha dela ficou curada, a filha dela foi liberta, porque ela venceu a crise de fé crendo, se aproximando da verdade, da palavra que é a verdade, que é Jesus Cristo. Aquela mãe agora ela crê no único que pode. Muitos no meio dessa crise que estamos atravessando está esperando o resultado nos deuses dele, mas não vão conseguir achar a resposta, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Verdade, Deus. Então que possamos tomar a mesma atitude dessa mulher, em meio à crise de fé, se aproximar da verdade, se aproximar do Senhor, e falar: Senhor, a minha mente ela está meio assim, ela está duvidando, então se prostra na presença do Senhor e fala: Senhor, socorre-me, e eu não saio da tua presença, Senhor, enquanto tu não me abençoares. Que possamos ser dessa forma. Essas são as mães que trazem esses exemplos para cada um de nós nessa noite. E para concluir, meus irmãos, Deus permite crises para nos provar, sim. Talvez estamos no meio de mais uma, e Deus está sabendo quem é quem. Crises muitas vezes nos faz crescer, ou mostra que tipo de crente somos. Que possamos seguir o exemplo dessas mães e triunfar sobre as crises,
Elas aparecem como obstáculos, mas nós temos que superar elas com a ajuda do Senhor. Se mantermos a nossa fé e perseverança em meio à crise, Deus promete agir conosco como uma mãe age com seu filho, e isso é promessa de Deus, e está escrito lá em Isaías capítulo 66, como o Senhor disse assim, assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei em Jerusalém, vocês serão consolados. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, se seguirmos os bons exemplos dessas mães. Amém? Vamos orar ao Senhor, louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor em nome de Jesus. Louvemos. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, pronto para sentir e receber o Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir, conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se limites é me combater, não há nada O Senhor não lamaçal do pecado para sermos um derrotado, não, Senhor. O Senhor nos levantou, Senhor, como os Teus filhos, e somos protegidos e cuidados pelas Tuas mãos poderosas. O que o Senhor espera de nós, Senhor, nesse momento de crise, é um povo com uma postura de guerreiros. É um povo com uma postura de guerreiros que confiam no chefe, que confiam naquele que é o Deus dos exércitos. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-nos nessa noite como guerreiros. Meu Pai, aquele Teu povo que estava enfraquecido, nesse momento nos dê essa força, esse vigor para estarmos de pé diante de todas essas situações que temos enfrentado e daquelas que estão por vir. Pai, em nome de Jesus, nós vimos os exemplos dessas mães. Em nome de Jesus, que as qualidades delas o Senhor possa encontrar na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, a qualidade de uma mãe que obedece, o Senhor encontra em nós, nessas mães da Tua casa, os Teus servos, em nome de Jesus, que sejam pessoas que confiam e esperam o Senhor agir, que lancem no rio, esperando que o Senhor vai agir da Tua maneira, em nome de Jesus.
mães que confiam, que entregam, mães que esperam no Senhor, mães que façam a tua vontade, mães que tenham sabedoria do alto para agir. Não só as mães, todos nós, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça com a tua palavra. É o que pedimos ao Senhor nesse momento. Vai tocando, meu Pai, cada uma, meu Pai, cada um, Senhor, no seu lar, cada jovem que está acompanhando, todos, meu Pai, as crianças junto com seus pais, todos, vai alcançando, vai entrando com o teu poder. Nós cremos nisso. Basta só uma palavra do Senhor, meu Pai, e tudo vai mudar. Nós cremos. Basta uma palavra e tudo vai mudar, Senhor. Nós cremos e não desistimos, porque se o Senhor disser uma palavra, tudo vai mudar, Senhor. Não deixa nós perdermos essa fé, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus.